Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista, quando a saúde mental é o tema da semana. Suicídios, depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenias, distimias, transtornos de humor, transtornos alimentares, comportamentos compulsivos, obsessivos, transtorno do sono. Com certeza, você que nos acompanha já passou por alguma dessas ou conhece alguém que tem enfrentado esse tipo de doença. O Janeiro Branco é uma campanha que coloca a saúde mental em evidência em nome da preservação do adoecimento das pessoas. Não deixa de ser uma doença do século XXI. A gente vai falar sobre isso e o programa recebe hoje a coordenadora de saúde mental da Prefeitura de Taubaté, Roberta Mendes. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, como em todas as semanas. Obrigado, Elcio. Obrigado pela presença. As doenças mentais estão entre os grandes desafios desse século XXI? Ah, sim. Estão sim. Na verdade, o século XXI, ele vem com tanta novidade, um crescimento assim tão desenfreado da tecnologia, trabalho extremo em excesso, estresse, e isso acabou aumentando muito o índice de doenças mentais. Nós temos hoje um aumento grande, não só na parte de depressão e ansiedade, como outras patologias que são alguns transtornos persistentes e severos, como a esquizofrenia, a bipolaridade e outros transtornos. Agora, o que chama atenção para muita gente é o seguinte, parece que tem muito mais doente mental agora do que se tinha há 30, 40, 50 anos atrás. Se tem mais registro, se tem um aumento da doença mental, tem as duas coisas. Como é que vocês veem isso? Então, tem as duas coisas. Na verdade, antes existia uma subnotificação, porque as pessoas que tinham qualquer problema de doença mental, elas ficavam trancafiadas em casa ou nos manicômios, porque era um regime manicomial. Então, tinha os grandes manicômios que, além das pessoas com problemas de saúde mental, acabavam aceitando outros tipos de transtorno, no caso de dependência química, ou no caso mesmo, como a gente estava conversando, sobre as mulheres que engravidavam e não podiam ter os filhos para as famílias verem, na sociedade. Então, existia um índice muito alto. Então, o que eles faziam? Essas pessoas iam para os manicômios e ficavam trancadas, e ficaram trancadas por muitos anos, né? Nós temos pessoas que estão há 30, 40 anos nos manicômios, quer dizer, os poucos que sobraram. Porque com esse regime antimanicomial, a maioria foi fechado e está sendo fechado os últimos que nós temos. Houve, então, uma mudança de um patamar do como encarar a questão da saúde mental. Porque antigamente, muito tempo atrás, nós temos casos registrados na literatura brasileira, no jornalismo brasileiro, de pessoas que ficavam trancafiadas porque estavam de mau humor ou tinham problemas com a família, registrados isso em diversos documentos. Então mudou o patamar, mudou a forma de enfoque, por exemplo, do tratamento? Mudou. O tratamento hoje ele não funciona mais com internação a longo prazo. Até existem as internações ainda, mas elas são pontuais. Em caso de crise, essas pessoas podem ser internadas, mas por curtos períodos, no máximo médio prazo. Então, internações a longo prazo não existem mais. Ou seja, tratamento de saúde mental hoje é da pessoa junto à família, na sociedade? Sim. E é possível e tem resultado? Como é que é isso? Tem resultado, sim. E o paciente que tem alguma deficiência ou algum transtorno mental, ele merece conviver com a família e conviver com o restante da sociedade. Nós hoje com a inclusão e a família é importantíssimo nesse tratamento. Quando começa esse regime antimanicomial, que daí eles começam a luta antimanicomial para acabarem com os manicômios e aquele tratamento bárbaro que eram dado para todos esses pacientes, surgem os CAPs. Os CAPs são o Centro de Atenção Psicossocial. Aqui em Taubaté, por exemplo, nós temos tanto o AD, que trata álcool e droga, como o 2, que tratam os transtornos mentais, como o infanto-juvenil, mas quase todas as cidades têm um CAPs. Esse centro de tratamento, o que ele faz? Ele vai trabalhar com o indivíduo, no seu todo, relacionado à família e focando a sua patologia. Mas ele não vai tirar o indivíduo do convívio com a sociedade. Saiu da reclusão para a inclusão. Para a inclusão. A ideia hoje é incluir nas escolas. Inclusive é com a família, de fazer a família entender que é com a família que tem que ficar?
com a família entender e para a família aceitar. Porque a dificuldade é muito grande de aceitação da família. E a gente sabe que existem alguns transtornos que são, na verdade, severos e persistentes e que eles são muito difíceis de serem lidados, porque existem muitas crises, existem situações em que vai ser necessário alguns períodos de internação ou ir para uma emergência ou algum tipo de sedação, mas isso é muito raro. Hoje em dia, como a pessoa faz o tratamento nos CAPs, ela tem o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Então, não só o psiquiatra para passar medicação para regularizar, o humor dessa pessoa, ou a patologia, ou deixar ele menos ansioso, ou menos depressivo. Hoje nós temos uma gama assim, enorme de medicações que dá para a gente fazer um trabalho bacana. Desculpe, não, agora existem casos graves de distúrbio e existem casos que são quase cotidianos, por exemplo, ansiedade, né? Um tipo de doença mental, a depressão, ou provocada por um fato específico, ou por outras condições, né? Uma pessoa morre na família, a pessoa está com tristeza, pode enfrentar um período de depressão, perder o emprego, nós estamos vivendo numa crise. Agora, existem os casos mais graves e existem os casos que quase são cotidianos nossos, por exemplo. Podemos chamar assim? Podemos, porque na verdade com esse aumento da tecnologia, como a gente fala, esse consumismo desenfreado, as redes sociais, isso acabou aumentando muito a necessidade do consumo da pessoa, na população. E quando ele não consegue chegar a essa situação, uma situação que ele gostaria, ele tem uma redução da autoestima muito grande e ele entra num período de depressão ou talvez até num de ansiedade. Mas para tratar esses transtornos mais leves, a gente tem a própria atenção básica. Então, até mesmo, para vocês terem conhecimento, nós temos psicólogo em toda a rede de atenção básica. Todas as unidades básicas de saúde têm um psicólogo. Então, é necessário, para a atenção básica, um encaminhamento do médico, que percebe essa necessidade do paciente e já encaminha. E esse paciente já começa as sessões. E se necessário se for mais, vamos dizer, um transtorno mais severo, ele daí é encaminhado para o CAPS. E aí recebe tratamento com psiquiatria e tratamento medicamentoso. Não só medicamentoso, nós temos na equipe de todos os CAPs, as equipes são multiprofissionais. Então nós temos psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, educador físico, toda a equipe de enfermagem, né, já falei. Então nós temos diversos profissionais. Então a gente consegue trabalhar o paciente como um todo mesmo. E daí ele faz, normalmente os trabalhos são em grupos, então as pessoas que têm a determinada patologia se unem e a gente faz aquele trabalho para ele ver também que ele não está sozinho. Que outras pessoas como ele também sofrem daquele transtorno. E como o tratamento é na rede pública, ele é gratuito? Ele é gratuito. E nos CAPs não é necessário nem encaminhamento aqui em Taubaté, nem agendamento prévio. É só procurar o serviço. Então, qualquer pessoa que está sentindo uma tristeza persistente, que não passa, ou ela percebe uma diferença, até você falou do transtorno alimentar, né? Então ela percebe normalmente, ela teve um aumento excessivo de apetite, ou uma diminuição severa, ou sono mesmo, uma sonolência excessiva, ou não consegue dormir à noite, ou ela percebe uma irritabilidade constante, ou ela percebe que de manhã ela está muito feliz, à tarde ela está muito triste. Então, não só a pessoa se perceber e se conhecer, como nós prestarmos atenção nas pessoas à nossa volta. Então, prestar atenção aos filhos, que normalmente a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa e tem um período reduzido, mas deixar que aquele período seja assim, que você se doe inteira para a criança e preste atenção nela, o que ela está passando. Às vezes, o nosso companheiro ou a companheira que está em casa e você percebe uma alteração. O colega de trabalho. Então isso é muito importante, saber que a saúde mental está presente em praticamente, a doença mental, né, está presente em praticamente todos os lares. Ou algum momento você passou por isso, alguém da sua família, alguém que você conhece. E saber que existe tratamento para isso e que não tem custo algum e que é só procurar o serviço. A gente vai falar mais disso, nós vamos ao primeiro intervalo e já voltamos com a sequência do Band Entrevista desta semana. Até já.